Gente, o que vocês vão ouvir agora vai mexer com o coração de vocês de uma forma que vocês nem imaginam. Ontem à noite, uma pergunta inocente de uma criança de apenas 6 anos deixou uma mãe completamente sem palavras. E o silêncio que se seguiu revelou muito mais do que qualquer resposta poderia ter revelado. Esta é uma daquelas histórias que nos fazem parar e refletir sobre os nossos próprios relacionamentos, sobre as verdades que escondemos até de nós mesmos e sobre como as crianças têm essa capacidade única de ir direto ao ponto, sem filtros, sem máscaras, apenas com a pureza brutal da verdade. Antes de continuar com essa história que vai te fazer questionar tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, clica no botão vermelho aí embaixo porque eu tenho certeza que você não vai querer perder nenhum dos próximos vídeos. E já aproveita e deixa seu like, porque esse tipo de conteúdo só chega até vocês quando vocês mostram que estão engajados. Nos comentários eu quero saber se vocês já passaram por alguma situação parecida, se já fizeram ou ouviram perguntas que deixaram vocês sem resposta. Vamos formar uma comunidade aqui embaixo, porque eu sei que muitos de vocês vão se identificar com o que estou prestes a contar. A Virgínia estava na cozinha preparando o jantar. Era um daqueles dias normais, sabe? O tipo de dia que a gente vive no piloto automático, fazendo as coisas sem pensar muito, seguindo a rotina que se tornou familiar demais. Ela cortava os legumes enquanto pensava na lista de tarefas do dia seguinte, no trabalho que estava acumulando, nas contas que precisava pagar. A vida adulta, né, gente? Sempre essa correria, sempre essa sensação de que estamos apenas sobrevivendo aos dias. A Maria Alice estava na sala assistindo o desenho, e vocês sabem como é criança, né? Um minuto estão quietinhas, no outro aparecem do nada com aquelas perguntas que a gente nunca espera. Foi exatamente isso que aconteceu. Do nada, a menina apareceu na porta da cozinha com aqueles olhinhos grandes e curiosos e ficou ali parada só observando a mãe. A Virgínia nem percebeu de início. Continuou cortando os tomates, mexendo na panela, imersa nos seus pensamentos. Mas sabe quando você sente que alguém está te olhando? Foi isso que aconteceu. Ela levantou a cabeça e viu a filha ali, com uma expressão que ela não conseguiu decifrar na hora. "Mãe", disse a Maria Alice com aquela voz de criança que parece tão inocente, mas que às vezes carrega perguntas que nos pegam totalmente desprevenidos. A Virgínia sorriu, ainda sem imaginar o que estava por vir. "Fala, amor", respondeu ela, voltando a atenção para o que estava cozinhando. E foi aí que veio a pergunta que mudou tudo. A Maria Alice, com toda a simplicidade do mundo, com toda a honestidade que só uma criança de 6 anos pode ter, perguntou: "Mãe, você ainda ama o papai?" Gente, imaginem o impacto dessa pergunta. Imaginem estar ali, no meio da sua rotina, achando que está tudo sob controle e de repente uma pergunta dessa te pega de jeito. A Virgínia conta que sentiu como se o tempo tivesse parado. A faca que ela segurava ficou suspensa no ar. O barulho da panela fervendo pareceu sumir, e por alguns segundos que pareceram uma eternidade, ela simplesmente não conseguiu processar o que tinha ouvido. A primeira reação dela foi tentar ganhar tempo. Sabe quando a gente não sabe o que responder e fica procurando palavras que não vêm? "Por que você está perguntando isso, amor?" Ela disse, tentando manter a voz calma, mas por dentro estava um verdadeiro furacão de emoções. A Maria Alice, com aquela lógica de criança que às vezes é mais lúcida que a nossa, respondeu: "Porque vocês não se beijam mais como antes. Porque o papai dorme no sofá às vezes. Porque quando vocês conversam, vocês não sorriem." E aí, gente, é que a situação ficou ainda mais intensa. Porque não era apenas uma pergunta aleatória de uma criança curiosa. Era uma observação. Era uma constatação. Era uma criança de 6 anos que estava vendo coisas que os próprios pais achavam que estavam escondendo bem. A Virgínia me contou que nesse momento ela se deu conta de como as crianças absorvem tudo ao redor delas. Como elas percebem as sutilezas, os silêncios, as mudanças no clima da casa. A Maria Alice não estava apenas perguntando se a mãe amava o pai.
Ela estava verbalizando algo que já tinha percebido, estava pedindo confirmação para algo que seu coraçãozinho de criança já sabia. E a resposta? Bem, aí é que está o ponto central de tudo isso. A Virgínia ficou ali, parada, olhando para a filha e simplesmente não conseguiu responder. Não porque não quisesse, mas porque ela mesma não sabia a resposta. Quando foi a última vez que ela tinha parado para pensar sobre isso? Quando foi a última vez que ela se perguntou se ainda amava o marido? Eles estavam juntos há 12 anos. 12 anos de relacionamento, 8 de casamento. E nos últimos tempos, tudo tinha se tornado tão automático, tão mecânico. Eles dividiam as contas, dividiam as responsabilidades com a Maria Alice, dividiam o espaço. Mas quando foi que pararam de dividir os sonhos? Quando foi que pararam de se olhar nos olhos durante uma conversa? Quando foi que pararam de se beijar com vontade? A Virgínia percebeu que há meses eles viviam como colegas de quarto, cordiais, funcionais, mas distantes. Eles conversavam sobre coisas práticas. Quem ia buscar a Maria Alice na escola, qual conta estava vencendo, que problema estava acontecendo no trabalho. Mas quando foi a última vez que conversaram sobre sentimentos, sobre planos, sobre eles? E ali, na frente da filha, com aqueles olhinhos esperando uma resposta, a Virgínia se deu conta de que ela não sabia mais distinguir entre amor e hábito. Será que ela amava o Zé Carlos ou apenas se acostumou com ele? Será que continuavam juntos por amor ou por conveniência? Por medo de recomeçar? Por medo de magoar a Maria Alice? O silêncio se estendeu por tanto tempo que a própria Maria Alice percebeu que algo estava errado. "Mãe, você está bem?" ela perguntou. E foi essa pergunta que trouxe a Virgínia de volta à realidade. Ela se agachou na altura da filha, segurou as mãozinhas pequenas e disse: "Mamãe precisa pensar sobre isso, tá bom? Às vezes as pessoas grandes precisam de um tempo para entender o que sentem." E vocês sabem o que a Maria Alice respondeu? "Tudo bem, mãe, mas eu espero que você ainda ame o papai, porque eu amo vocês dois e queria que vocês fossem felizes como os pais da Sofia." Gente, essa frase da criança me emocionou tanto quando a Virgínia me contou. Porque é isso, né? As crianças só querem ver os pais felizes. Elas não entendem de relações complicadas, de rotina que mata a paixão, de contas para pagar que ocupam o lugar das conversas românticas. Elas só querem ver sorrisos genuínos, carinho verdadeiro, amor que se demonstra. Depois que a Alice voltou para a sala, a Virgínia ficou ali na cozinha, mexendo a comida que já estava pronta, tentando processar tudo o que tinha acontecido. Ela me disse que foi como se uma cortina tivesse sido aberta e ela finalmente conseguisse ver com clareza uma situação que estava nebulosa há muito tempo. Ela começou a se lembrar de como era o relacionamento deles no início. Como eles riam juntos, como faziam planos, como se olhavam com aquele brilho nos olhos que faz a gente se sentir especial. Quando foi que isso se perdeu? Foi gradual, ela percebeu. Não foi de uma hora para outra. Foi um processo lento de se acomodar, de priorizar outras coisas, de deixar o relacionamento no piloto automático. Primeiro foram os encontros românticos que foram ficando mais raros. "Estamos cansados", eles diziam. "Semana que vem a gente se organiza melhor." Mas semana que vem sempre vinha com novas desculpas, novos cansaços, novas prioridades. Depois foram as conversas longas na cama antes de dormir. Foram sendo substituídas por uma olhada rápida no celular, um boa noite mecânico e cada um virado para o seu lado. Quando foi que pararam de contar um para o outro como foi o dia? Quando foi que pararam de dividir os medos, os sonhos, as bobagens que passavam pela cabeça? Os beijos também mudaram. Não que tivessem parado completamente, mas se tornaram formais. Um beijinho de bom dia, um beijinho de tchau. Mas aqueles beijos demorados, aqueles beijos que faziam o coração acelerar, esses sim tinham desaparecido há muito tempo. E o pior de tudo, a Virgínia percebeu, é que ela nem tinha sentido falta dessas coisas. Ou melhor,
tinha sentido, mas tinha interpretado essa falta como algo normal, como parte do processo de amadurecimento do relacionamento. É assim mesmo, ela pensava. O amor maduro é diferente do amor da paixão. Mas será que é mesmo? Será que amor maduro tem que significar amor morno? Será que estabilidade tem que vir junto com tédio? Essas perguntas ficaram martelando na cabeça dela a noite toda. Quando o Zé Carlos chegou do trabalho, a Virgínia o observou com outros olhos. Observou como ele cumprimentou ela e a Maria Alice, como ele se comportou durante o jantar, como eles interagiram. E ela confirmou o que a filha tinha percebido. Eles eram cordiais, funcionais, mas não havia mais aquela centelha, aquela conexão especial que faz um casal ser diferente de dois amigos que dividem uma casa. Durante o jantar, a Maria Alice perguntou como tinha sido o dia do pai, e ele respondeu contando sobre reuniões, sobre projetos, sobre problemas do trabalho. Normal, né? Mas a Virgínia percebeu que há muito tempo as conversas deles eram só sobre isso. Trabalho, casa, obrigações. Quando foi que pararam de falar sobre coisas que os emocionavam? Sobre livros que estavam lendo, filmes que queriam assistir, lugares que gostariam de conhecer? Depois do jantar, enquanto arrumavam a cozinha juntos, a Virgínia ficou observando como eles se movimentavam. Conheciam tanto a rotina um do outro que não precisavam se comunicar. Ele lavava, ela secava, guardavam tudo no lugar, limpavam a pia e pronto. Eficiente, mas sem graça. Sem uma brincadeira, sem um comentário engraçado, sem um toque carinhoso. Na hora de colocar a Maria Alice para dormir, foi o Zé Carlos quem foi. E a Virgínia ficou sozinha na sala, pensando em tudo que tinha acontecido. Ela tentou se lembrar da última vez que sentiram saudade um do outro. A última vez que ficaram ansiosos para se encontrar no final do dia. A última vez que planejaram algo especial juntos. Quando o Zé Carlos voltou do quarto da Maria Alice, ele se jogou no sofá e ligou a televisão. Rotina. Sempre a mesma coisa. E a Virgínia ficou ali olhando para ele, esse homem com quem dividia a vida há tantos anos, e se perguntou: quem é você agora? O que você pensa? O que você sente? O que você quer da vida? Ela percebeu que não sabia mais as respostas para essas perguntas. Eles tinham parado de se conhecer. As pessoas mudam, evoluem, têm novos sonhos, novos medos, novas descobertas sobre si mesmas. Mas eles não tinham acompanhado essas mudanças um do outro. Tinham ficado presos na versão de 8 anos atrás, quando se casaram. E aí veio a pergunta, que ela não queria fazer para si mesma, mas que não conseguia evitar. Será que ainda havia salvação para eles? Será que era possível resgatar o que tinham perdido? Ou será que tinham se afastado tanto que não havia mais volta? A noite passou e a Virgínia mal conseguiu dormir. Ficou pensando em tudo isso, revisitando momentos da relação, tentando identificar quando exatamente as coisas começaram a mudar. E chegou à conclusão de que não havia um momento específico. Foi um processo gradual, quase imperceptível, como uma planta que vai morrendo devagar por falta de água. No dia seguinte, a pergunta da Maria Alice continuava ecoando na cabeça dela. Você ainda ama o papai? E junto com essa pergunta vieram outras. Ele ainda me ama? Ainda somos um casal ou apenas dois pais criando uma filha juntos? Vale a pena tentar resgatar o que tínhamos? É possível? A Virgínia percebeu que precisava de coragem. Coragem para ter uma conversa honesta com o Zé Carlos. Coragem para admitir que não sabia mais se o amava. Coragem para perguntar se ele ainda a amava. Coragem para falar sobre o elefante na sala, que ambos fingiam não ver. Mas será que ele também sentia a mesma coisa? Será que ele também percebia essa distância, essa frieza que tinha se instalado entre eles? Ou será que para ele estava tudo normal? Algumas pessoas se acomodam mais facilmente, né? Algumas pessoas confundem estabilidade com felicidade. A tarde chegou e a Virgínia ainda estava processando tudo. Quando foi buscar a Maria Alice na escola, a menina veio correndo contar sobre o dia, sobre a aula de educação física, sobre a amiguinha que tinha ganhado um brinquedo novo.
E no meio da conversa, de forma totalmente natural, ela perguntou: "Mãe, você já pensou na pergunta que eu fiz ontem?" E ali, no carro, voltando da escola, a Virgínia teve que ser honesta com a filha e consigo mesma. "Ainda estou pensando, amor. Às vezes as pessoas crescem e mudam e precisam descobrir se ainda combinam uma com a outra." A Maria Alice ficou quieta por alguns segundos e depois disse: "Se vocês não se amam mais, vocês vão se separar?" A pergunta veio com uma voz pequena, carregada de medo, e partiu o coração da Virgínia. "Não sei, filha, mas se isso acontecer, você precisa saber que tanto eu quanto o papai vamos continuar te amando igual, tá bom? Às vezes os pais param de ser marido e mulher, mas nunca param de ser pai e mãe." O resto do caminho foi em silêncio, cada uma perdida nos seus pensamentos. A Virgínia pensando em como explicar para uma criança de 6 anos conceitos que ela mesma estava tentando entender. A Maria Alice provavelmente tentando processar a possibilidade de que a família dela poderia mudar. Chegando em casa, a Virgínia tomou uma decisão. Ela precisava conversar com o Zé Carlos. Precisava ser honesta sobre o que estava sentindo, sobre as dúvidas que a pergunta da filha tinha despertado. Não dava mais para fingir que estava tudo bem quando claramente não estava. Ela esperou a Maria Alice dormir e então chamou o marido para conversar. Ele estava no celular como sempre, e demorou alguns segundos para perceber que ela estava falando com ele. Mais um sinal de como estavam desconectados. "Zé, preciso conversar com você sobre uma coisa importante", ela disse, sentando ao lado dele no sofá. Ele desligou o celular, mas ela percebeu que foi mais por educação do que por interesse genuíno. "Ontem a Maria Alice me fez uma pergunta que me deixou sem resposta", ela começou. "Ela perguntou se eu ainda te amo." O Zé Carlos ficou surpreso. Não esperava uma conversa dessas. "E o que você respondeu?" ele perguntou, e a Virgínia percebeu uma certa tensão na voz dele. "Não respondi, porque percebi que não sei a resposta." O silêncio que se seguiu foi carregado de significados. Ele também não sabia o que dizer, e esse silêncio já dizia tudo. Se ele tivesse certeza de que a amava, teria dito na hora. Se ele tivesse certeza de que ela o amava, teria ficado indignado com a dúvida dela. "Acho que a gente precisa ser honesto", ela continuou. "Quando foi a última vez que você sentiu borboletas no estômago por minha causa? Quando foi a última vez que ficou ansioso para me ver? Quando foi a última vez que me olhou e pensou, como eu tenho sorte de estar com essa mulher?" Ele ficou pensativo. Estava claramente desconfortável com a conversa, mas sabia que era necessária. "Faz tempo", ele admitiu finalmente. "Mas achei que fosse normal. Achei que relacionamento longo fosse assim mesmo." "Mas tem que ser?" ela perguntou. "Tem que ser morno? Tem que ser sem graça? A gente tem só 30 e poucos anos, Zé. A gente não pode estar se conformando com um relacionamento que não nos faz felizes." E aí começou uma conversa que durou até altas horas. Uma conversa que deveria ter acontecido há muito tempo. Eles falaram sobre como se sentiam, sobre como o relacionamento tinha mudado, sobre o que queriam para o futuro. Foi desconfortável, foi doloroso às vezes, mas foi necessário. O Zé Carlos admitiu que também sentia que alguma coisa tinha se perdido, que também sentia falta da conexão que tinham antes, que também não sabia mais distinguir entre amor e hábito. Mas, ao contrário da Virgínia, ele tinha medo de mexer nisso. "E se a gente tentar mudar e piorar?" ele perguntou. "E se descobrirmos que realmente não nos amamos mais? E se descobrirmos que ainda nos amamos, mas esquecemos como demonstrar?" ela rebateu. "E se descobrirmos que é possível resgatar o que tínhamos?" Eles decidiram tentar, decidiram dar uma chance para o relacionamento, mas não ia ser fácil, não ia ser automático. Ia precisar de esforço, de dedicação, de sair da zona de conforto. Ia precisar que os dois se redescobram e redescobram o relacionamento. Combinaram algumas coisas. Uma noite por semana só para eles, sem celular, sem televisão, só conversando. Encontros fora de casa, como faziam antes de casar. Pequenos gestos de carinho no dia a dia.
interesse genuíno pela vida um do outro. Trabalhar a intimidade física também, que tinha esfriado junto com a emocional. E o mais importante, honestidade. Se não desse certo, se percebessem que realmente não havia mais amor, eles teriam a conversa difícil sobre o futuro, mas pelo menos teriam tentado. No dia seguinte, quando a Maria Alice perguntou novamente se a mãe ainda amava o pai, a Virgínia teve uma resposta diferente. Estou descobrindo amor. Às vezes as pessoas precisam se lembrar de como amar, e é isso que eu e o papai estamos fazendo. A menina sorriu e disse: que bom, porque amor é que nem andar de bicicleta, né? A gente nunca esquece completamente. E essa frase da criança resumiu tudo. Talvez eles não tivessem esquecido como amar. Talvez só tivessem parado de praticar. Talvez fosse possível relembrar, retomar, reconstruir. Gente, essa história me marcou muito porque é a realidade de muitos casais por aí. Quantos de vocês estão vivendo no piloto automático? Quantos pararam de nutrir o relacionamento? Quantos confundem estabilidade com conformismo? A pergunta inocente de uma criança de 6 anos foi: o que salvou esse casal de continuar vivendo uma mentira? Às vezes precisamos desses momentos de clareza, dessas perguntas incômodas, para acordar e perceber que a vida está passando e a gente está apenas sobrevivendo aos dias, em vez de viver plenamente. O relacionamento da Virgínia e do Zé Carlos ainda está em processo. Alguns dias são melhores que outros, algumas tentativas dão certo, outras não. Mas eles estão tentando, estão se esforçando. Estão dando uma chance para o amor que um dia foi tão forte entre eles. E vocês? Quando foi a última vez que se perguntaram se ainda amam a pessoa com quem dividem a vida? Quando foi a última vez que fizeram essa pergunta para si mesmos, com toda a honestidade possível? Porque amor não é só um sentimento. Amor é também uma escolha diária de cuidar, de nutrir, de investir no relacionamento. Uma escolha de não se acomodar, de não deixar a rotina matar a paixão. A Maria Alice, sem saber, ensinou uma lição valiosa para os pais e para todos nós. Às vezes, as perguntas mais simples são as mais importantes. Às vezes, é preciso ter a coragem de uma criança para fazer as perguntas que os adultos têm medo de fazer. E a resposta para a pergunta, você ainda ama, não deveria deixar ninguém sem palavras. Se deixa, talvez seja hora de refletir, de conversar, de decidir se vale a pena lutar pelo que se tem ou se é hora de seguir caminhos diferentes. O importante é não fingir que está tudo bem quando não está. Comentem aí embaixo. Vocês já passaram por algo parecido?